aquele que governa a sua casa está relacionado a que tipo de altar que você está levantando, que tipo de culto está sendo feito dentro de casa. Olá, bom dia! Mais uma sexta-feira chegando, mais uma medida, mais um compasso para nós. Então arrasta essa cadeira, senta na mesa conosco e vamos comer desse alimento que é derramado sobre nós nessa manhã. E o alimento de hoje, a medida de hoje, o compasso de hoje está em 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como prometido, na semana passada nós falamos sobre guerras que estão sendo travadas e para a gente focalizar no verdadeiro inimigo. E essa semana nós vamos falar um pouco sobre culto, sobre o altar, sobre governo, sobre trono. E quando nós olhamos essa história, né, de Elias, um profeta que foi levantado em um tempo muito difícil. O profeta sempre era levantado em tempos difíceis, né? Não foi diferente na vida de Elias. E quando acontece toda uma história, o povo de Israel se desviara do caminho do Senhor, né, começou a desobedecer, houve aquela queda que todas as vezes o povo de Israel saía do caminho, começou a adorar deuses, né, começou a levantar altares que não eram do Senhor, e Deus levanta Elias nesse tempo, um tempo de muita apostasia, um tempo de muita desobediência, e Deus levanta Elias, e agora nesse episódio onde ele está reunido ali com vários profetas de Baal, e ele durante quase um dia inteiro, né, os profetas ali, Elias faz um desafio com aqueles profetas: olha, chama aí pelo Deus de vocês, vê se ele vai responder. E depois de quase um dia inteiro, os profetas ali se retalhando todos, em transe, não conseguem, né, que Baal respondesse. E agora Elias chama todo o povo e o povo se aproxima do altar que estava em ruínas. E ele levanta, né, esse altar, o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem cultuado? Quando a gente fala de culto, a gente vai falar de cultivo, a gente vai falar de plantio, a gente vai falar de cuidado. Que tipo de culto está sendo feito na sua casa? Que tipo de altar está sendo levantado na sua família? Quando nós olhamos para esse episódio, nós vamos ver que não tem como levantar uma adoração ao Senhor, não tem como levantar um trono para o Senhor, sem antes ser restaurado o altar que está em ruínas. De repente, na sua casa, existe um altar que está em ruínas e você tenta atrair a presença do Senhor para a sua casa e está tendo grande dificuldade de você presenciar, de você sentir a presença do Senhor na sua casa. Eu quero te desafiar nessa manhã a observar o altar do Senhor. Será que o altar do Senhor está em ruínas? Se ele estiver em ruínas, é preciso um reparo antes. É preciso você... existe uma frase que me acompanha de um pastor que eu amo muito, que eu admiro muito, o pastor Juscelio de Souza. Ele vai dizer uma frase assim: altar define trono, trono define governo. Então aquele que governa a sua casa está relacionado a que tipo de altar que você está levantando, que tipo de culto está sendo feito dentro de casa. Então eu quero te desafiar nessa manhã, antes de ter Deus governando a sua casa, repare se o altar está em ruína. Repara esse altar, para que o governo de Deus venha, para que o trono de Deus seja levantado e para que o governo, para o reino do Senhor seja estabelecido na sua casa. Eu quero te desafiar nessa manhã a reparar o altar do Senhor. O altar é do Senhor, não é de Baal. Quem tem que sair da sua casa é Baal e quem tem que ficar é o Senhor. Então receba a instrução nessa manhã. Vai reparar o seu altar, para que o governo de Deus chegue na sua casa. Altar define trono, trono define governo. Guarde essa frase no seu coração, que você repare o seu altar nesse dia. Deus, ele te dá força, Deus, ele te dá ânimo. E o que acontece aqui no verso 36? Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque
e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, que fizeste todas essas coisas por ordem tua. E aí, queridos, quando há o reparo no altar, o fogo de Deus desce. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Repare o seu altar e receba o fogo do Espírito Santo aí na sua casa. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.